Você sabe utilizar a função índice mais CORRESP do Excel no VBA? Se não sabe, você vai estar aprendendo na aula de hoje, passo a passo, como utilizar a função índice no Excel. E depois vou estar lhe ensinando a estar utilizando a função CORRESP também no Excel. Quando entendermos a lógica de como é que funciona a função índice, separada da função CORRESP, nesse mesmo vídeo você vai estar aprendendo a utilizar as duas funções combinadas, primeiro no Excel e depois no VBA. Então tudo isso eu vou estar lhe ensinando na aula de hoje. O nosso canal foi criado para lhe ensinar o passo a passo. E essa é a missão, é o objetivo do nosso canal. Se você não sabe nada de VBA, essa aula é feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Se você não sabe utilizar a função índice e nem a função CORRESP e muito menos sabe utilizar as duas funções, então primeiro eu acho interessante eu lhe ensinar como é que utiliza essas fórmulas no Excel. Quando entendemos a lógica por trás dessas fórmulas, aí dentro desse mesmo vídeo a gente vai fazer no VBA. Então observe, ó, eu tenho essa matriz tabela e eu quero estar retornando valores à minha esquerda. Lembre-se, o PROC-V ele não consegue buscar valores à esquerda. Ou seja, se eu estiver buscando aqui ó, o código produto e eu estiver passando o vendedor como critério, eu não vou conseguir retornar o código produto. A função PROC-V só procura valores à sua direita e não à sua esquerda. Então, quando a gente trabalha com a função índice mais CORRESP, que é o nosso PROC-V avançado, a você que não tem ainda acesso ao PROC-X, onde está disponível apenas para a versão do Office 365, então a gente recorre a essa procura à esquerda, utilizando a função índice mais CORRESP. Só que a função índice mais CORRESP são duas fórmulas combinadas. E eu acho interessante a gente aprender como é que utiliza as funções separadas, para depois entrar nas funções combinadas. Então, observe aqui a sintaxe da função índice e a sintaxe da função CORRESP. Ó. Então, por exemplo, ó, eu vou informar aqui, ó, a função índice, ela tem um acento agudo nesse primeiro i. Se você não colocar esse acento, você não vai localizar a função índice. Ela vai me pedir aqui, ó, a matriz. Então, por exemplo, ó, eu quero aqui dentro desse intervalo, então isso aqui vai ser a minha matriz, ponto e vírgula, ó, número da linha. Aqui eu vou estar informando qual é a linha que eu estarei querendo retornar o valor. Então, aqui eu estou fazendo primeiro de uma forma didática. Então, observe, ó, eu quero retornar o valor, por exemplo, da minha linha de número 3. Eu não sei qual é o valor que está lá. Eu quero retornar o valor da terceira linha. Ponto e vírgula, num coluna. Qual é a coluna que eu vou estar retornando o valor dessa terceira linha? Eu posso informar aqui dentro dessa matriz tabela a coluna 1 ou a coluna 2, já que eu tenho aqui duas colunas. Então, por exemplo, eu vou informar aqui a coluna de número 1. Ó, e vamos ver o que acontece. Ó. Vou dar aqui um Enter. Observe que retornou 789. Por quê? Ó? Se observarmos, ó, 789 na minha matriz tabela, que é esse intervalo, está na minha terceira linha da primeira coluna. Ó. Então assim funciona a função índice. Ó. Se eu alterar aqui ó, de 1 para 2, ao dar um Enter, observe que retornou o nome Juan. Se você observar, ó, na mesma linha, ó, na terceira linha, porém agora na coluna 2, eu tenho o nome Juan. Então assim funciona a função índice. E no VBA, como é que a gente faz essa mesma fórmula? Ó? Observe, ó. Muito simples. Ó. Vou clicar aqui no inserir, formas, vou utilizar aqui qualquer um desses objetos. Eu tenho sempre predileção em utilizar aqui o retângulo de cantos arredondados. Então vou inserir aqui esse objeto. E vamos fazer essa mesma fórmula agora no VBA. Vou clicar sobre esse objeto, atribuir macro e vou clicar em novo. Então vamos criar aqui uma macro do zero. Ó. Eu vou querer retornar aqui para a minha célula J2 o mesmo resultado que está sendo retornado para a célula I2. Ó.
Vou informar aqui a célula que vai estar retornando o valor. Eu quero retornar na célula J2. Fecho aspas duplas e vou informar aqui o meu cells, que quer dizer células. Ó. Qual é o valor que eu quero estar retornando? Para que eu possa acessar a função índice, aqui no VBA eu não posso simplesmente digitar o nome da fórmula. Eu tenho que digitar aqui o application, que é a nossa aplicação. Essa aplicação aqui, eu estou me referindo ao Excel. Então, o application aqui é o Excel. Ó. Ponto. Vou utilizar aqui o worksheet function. O worksheet é a nossa sheet. E function, funções. Então, o worksheet é a nossa guia, a nossa planilha. E function, as funções dessa planilha. Ponto. E se eu vim aqui digitar ó, a função índice, ele não vai reconhecer, porque a função índice aqui no VBA, ela se chama index. Ó. Então, eu vou informar aqui, ó, ponto index. Abre aqui o parênteses. Lá no Excel, como vimos, eu informo uma matriz tabela. E aqui no VBA, eu sempre vou informar primeiro ó, o range, que é o intervalo. Ó. E entre parênteses, eu vou sempre especificar aqui o intervalo. Eu posso tanto especificar apenas uma célula, como eu posso especificar um conjunto de células. Ó. De A2, 2 pontos. E vou informar aqui ó, até a minha célula B9. Ó. Então, essa é a minha matriz tabela. Ó. Aqui no VBA eu não coloco ponto e vírgula aqui nas fórmulas. Eu vou acrescentar apenas uma vírgula. Ó, e passei para o próximo argumento. Ó. Então, eu quero estar retornando, por exemplo, ó, da minha terceira linha, vírgula. E da minha, por exemplo, da minha segunda coluna, ó, um valor. Ó. E fecho aqui o meu parênteses do index, ó, da nossa fórmula índice. Ó. E vamos agora fazer um teste. Ó. Ao clicar nessa forma, ó, observe que retornou exatamente o mesmo valor, o 1. Ao irmos no nosso comando VBA, se eu quiser alterar aqui o número da coluna, ó, por exemplo, alterei para 1, ao clicar nessa forma, retornou 789, ó, que é esse valor da minha terceira linha, da primeira coluna. Então, observe aí como é que funciona a fórmula índice no VBA. Muito simples aí o seu funcionamento. Ó. Então, deixa eu acrescentar aqui o nome, só para ficar mais intuitivo. Ó. Essa é a nossa fórmula índice. Então, como vimos, é bem simples utilizar aí uma fórmula no VBA. Então, o que eu estarei fazendo agora? Vamos agora entender como é que funciona a função CORRESP. E para que ela vai servir? Ela é muito útil para ser uma fórmula auxiliar, por exemplo, da função índice. Ó. Se você observar aqui na função índice, eu informei o número da coluna de forma manual. Eu informei aqui a coluna específica. Já a função CORRESP eu posso estar passando aí de uma forma mais dinâmica. Então, observe. Ó. Igual, vou utilizar aqui a função CORRESP. Observe ó, o valor procurado. Então vamos supor que eu queira procurar esse valor aqui, ó, que está na minha célula A3. Ó. Matriz procurada. Aqui na minha matriz eu vou passar apenas a coluna que tem o valor. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui de A2 a 9. Observe aí uma diferença entre a função índice, onde lá no índice, na minha matriz tabela, eu posso escolher margem ou coluna como matriz. Aqui na CORRESP eu vou selecionar apenas uma coluna para cada critério. Ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência exata e posso dar aqui um Enter. Observe que retornou o valor 2. Ou seja, o valor que está na minha célula A3, ela é correspondente à minha segunda linha. Entendeu a lógica? Não sei se ficou muito claro a você. Ó. Como eu disse, a função CORRESP ela é uma fórmula auxiliar. Então, se eu combinar essa fórmula com a função índice, eu não vou precisar mais ficar passando manualmente a linha que eu estou procurando o valor. Novamente, ó, observe a lógica. Ó. Aqui eu passei a célula 3. Suponhamos que eu quisesse a célula A5. Ó. Ao dar um Enter, retornou 4. O que isso quer dizer? Ó, dentro da minha matriz tabela, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, o valor da célula A5 dentro dessa matriz tabela, de A2 a B9, está na quarta linha. Entendeu a lógica? Ó? Eu quero, por exemplo, ó, descobrir na minha célula A7. Ó. Retornou 6. Dentro dessa matriz tabela, o conteúdo da célula 7 é correspondente à minha sexta linha. Então, assim, funciona a função CORRESP. Como é que a gente faz no VBA? Novamente, eu vou clicar aqui no inserir. Vou inserir aqui uma forma. Vou colocar aqui um texto intuitivo, ó, CORRESP. Vou só centralizar aqui esse texto. E observa, ó, vou clicar sobre essa forma, atribuir macro e vou clicar em novo. Ó.
Vamos agora automatizar utilizando aqui a função CORRESP no VBA. Então eu quero retornar, por exemplo, ó, aqui para a minha célula J7. Ó. Então observe, ó, o Ranger, abro parênteses, vou informar que eu quero retornar para a célula J7 da minha cells. E qual é o valor que eu quero estar retornando? Ó? Para que eu acesse a função CORRESP, eu tenho que informar primeiro o meu application, que é a nossa aplicação, o Excel, ponto worksheet function. Ponto, eu vou informar aqui, ó, CORRESP, ele não vai encontrar, ó, não tem a função CORRESP nesse contexto, ó. Observe, ó, ponto, e eu vou informar agora o meu match. Então, esse carinha aqui é o CORRESP no VBA. Abre aqui o parênteses, vou informar o meu range, que é o intervalo, e eu vou passar aqui a célula que vai servir como parâmetro. Por exemplo, eu quero descobrir em qual linha está o conteúdo de A3, ó. Fecha aqui o meu parênteses, vírgula, avancei para o próximo parâmetro. Então aqui eu vou passar a minha matriz tabela, vou informar aqui o meu ranger, vou passar de A2, 2 pontos, até o conteúdo de A9, ó. Então essa daqui é a minha matriz tabela, ó, vírgula, e agora eu vou passar o argumento se eu quero uma correspondência exata, aproximada. Então eu vou passar o valor 0, que é igual à correspondência exata, ó. E fecho aqui o meu parênteses da nossa função CORRESP no VBA. Ao clicar nessa forma, observe que retornou o valor 2. Então vamos entender o que é que ele fez. Ó. Se observarmos, eu estou buscando em qual linha está o conteúdo de A3. Ó. Dentro dessa minha matriz tabela, ó, o conteúdo de A3 está exatamente na minha segunda linha. Entendeu a lógica? Essa aula é uma aula muito didática, então é muito importante que você possa deixar aquele gostei, porque é dessa forma que eu vou entender que você gosta de conteúdos como esse. Eu não gostaria de trazer para você um conteúdo salteado, onde eu passaria apenas o grosso. Eu quero listar o passo a passo, até para que você possa estar adaptando aí aos seus projetos e você entenda tudo por trás da lógica de como é que funciona uma função e como é que funciona uma outra função, primeiro separadas e depois combinadas. Então agora vamos aprender a utilizar essas duas funções combinadas no Excel para que a gente possa aprender posteriormente a fazer no VBA. Então observe, ó, eu vou escrever a fórmula aqui, ó, nessa célula, na célula G2. Ó. Então se você observar, eu tenho aqui valores e eu quero que esses valores sejam buscados dentro dessa matriz tabela e seja retornado os códigos desses valores. Se você observar, os códigos estão à esquerda. Então lembre-se que o PROC-V ele não consegue buscar valores à sua esquerda. Então vamos utilizar a função índice mais CORRESP combinadas, uma dentro da outra. Ó. Então observe, ó, igual a função índice matriz. Aqui é um segredinho, ó. Foque nisso. Ó. Aqui eu informo o intervalo do valor que será retornado. Memorize isso. Ó. Eu informo o valor da matriz que será retornada. Então, por exemplo, ó, eu quero retornar o código, então vou selecionar esse intervalo. Ó, de A2 a célula 9. Como eu vou arrastar a fórmula para baixo, eu vou ter que travar. Então, vou selecionar esse intervalo, pressiono a tecla F4 e travei. Então, quando eu arrastar para baixo, eu não vou perder essa matriz tabela. Ponto e vírgula, o número da linha. Então, aqui eu estava especificando manualmente, então agora vai entrar a função CORRESP para que eu possa estar informando de forma dinâmica. Então observe, ó, a função CORRESP vai estar retornando em qual linha está o valor a ser procurado. Ó. Qual é o valor que eu quero estar procurando? Eu quero procurar esse valor aqui, ó. Ponto e vírgula, a matriz onde eu estarei procurando. Eu quero procurar aqui, ó. Observe, ó. Entre B2 a B9, como eu vou arrastar a fórmula, eu vou estar travando esse intervalo, pressionando a tecla F4. Vou acrescentar aqui um ponto e vírgula para que eu avance para o próximo parâmetro. Observe, ó, eu quero uma correspondência exata, então eu vou passar aqui o argumento 0 e fecho aqui o parênteses da função CORRESP. Como eu não estou trabalhando aqui com um intervalo onde eu tenho mais de uma matriz combinada, então eu não preciso passar valores aqui para o número da coluna que será retornado da função índice. Simplesmente eu fecho aqui o parênteses. Ó. Ao dar um Enter, observe que retornou o valor 103. Ó. Então se procurarmos, ó, dentro dessa matriz, ó, Sara, qual é o código da Sara? 103. Ó. Então funcionou perfeitamente a nossa fórmula. Ó. Observe, eu vou arrastar a fórmula. E observe que retornou exatamente o código de cada um
desses vendedores. Observe, ó, o José, o código dele é 105. Ó. Então, observe, ó, retornou exatamente o código José. Então, agora, como é que a gente faz essa mesma fórmula no VBA? Então, primeiro eu vou lhe ensinar a retornar apenas para uma célula e depois vamos retornar para todas as células. Então, observe, ó, eu vou criar a fórmula aqui, ó, no VBA. Eu quero retornar na minha célula H2. Ó. Então, como é que eu faço? Ó? Muito simples. Ó. Vou clicar aqui no inserir, formas, vou clicar nessa forma e observe, ó, vou criar essa forma aqui e observe, ó, vou clicar sobre ela, vou informar aqui, ó, índice mais o corresp. Então, aqui vai fazer as duas ações, ó. Já aprendemos a utilizar a função índice e corresp separadas, então se você aprendeu, vai ficar mais fácil agora utilizar elas combinadas, ó. Vou clicar sobre esse objeto, vou na opção atribuir macro e vou clicar em novo. Observe que inseriu aqui uma nova macro dentro desse mesmo módulo. Ó. Então deixa eu só fazer aqui uma separação, só para que a gente possa focar nessa estrutura. Ó. Primeira coisa, ó, o que eu vou fazer de diferente? Ó? Exibir meu Project Explorer e vou utilizar nesse comando para a gente automatizar o que eu vou estar fazendo, o codename, que é esse nome fora do parênteses. Eu não vou entrar mais em detalhes porque eu tenho ensinado isso aqui constantemente dentro dessa playlist. Quem é o codename e quem não é o codename. Então, de uma forma objetiva, ó, eu vou trabalhar com esse nome fora do parênteses, ó, o planilha 1. E esse nome entre parênteses é o nome que você pode estar alterando, aquele nome lá da aba da sua planilha. Ó. Então, observe, ó, eu vou informar aqui, ó, o it, que quer dizer com, vou informar o meu codename, que é a planilha 1. Ao trabalhar com a estrutura it, eu coloco um ponto e tenho acesso às propriedades que está associada a esse objeto que está do lado do it, ó, que no caso é o planilha 1. Então, o meu objeto planilha, ele tem uma propriedade chamada range, ó. Abro parênteses, eu quero estar retornando aqui para a minha célula H2, ó. Eu quero retornar para a minha célula H2. Fecha aqui o meu parênteses da minha cells e aqui eu vou utilizar a função índice mais corresp combinadas, ó. Então observe, ó, vou informar aqui, ó, o application, que é a nossa aplicação, ponto worksheet function. Deixa eu só fechar aqui a janela do project para a gente ganhar mais espaço. Vou informar aqui, ó, ponto o index, que é a nossa fórmula índice do VBA, abro parênteses e vou passar a coluna que eu vou estar querendo retornar o valor. Vou estar procurando o que estiver no meu range de A2 até o A9, ó. E fecho aqui o meu parênteses, vírgula, e agora vou avançar para a fórmula corresp. Então, para que a gente possa visualizar tudo isso em tela, eu vou dar aqui um espaçamento, um underline e um enter. Dessa forma eu quebro o comando do VBA. E tudo isso o VBA interpreta como uma única linha de comando, ó. Então observe, ó, o que eu estarei fazendo? Ó, application ponto worksheet function ponto o match. Abre aqui o parênteses, eu vou passar a célula que vai servir como parâmetro, então eu quero procurar o valor que está na minha célula, no meu ponto ranger. Eu quero pegar o valor que está na minha célula, vejamos, na minha célula F2, ó, que tem esse nome aqui, Sara. Então vou passar aqui, ó, entre aspas duplas, o conteúdo da célula F2, fecha aqui meu parênteses, da minha cells, vírgula, e agora eu vou informar a coluna que eu vou estar procurando o nome desse vendedor. Esse vendedor, ele vai estar na coluna B, que é a coluna que tem os vendedores, ó. Então eu vou informar aqui, ó, ponto ranger, abro parênteses, da minha coluna de B2, dois pontos a B9, fecho aqui meu parênteses, vírgula, agora eu vou informar aquele terceiro parâmetro, onde eu vou estar especificando se eu quero um valor aproximado ou igual. Então eu vou passar aqui o argumento 0, onde estou falando para o VBA, que eu quero que retorne exatamente o que eu estou procurando. Fecho o meu parênteses aqui do meu corresp e fecho agora o parênteses do índice. E vamos fechar agora essa estrutura, o it com o end, o it, ó. E creio eu que já dá para testar. Se houver algum tipo de erro, a gente faz os ajustes juntos, ó. Então observe, ó. Se funcionar a fórmula, vai retornar para essa célula esse mesmo código, ó. Vou clicar nessa forma e observe que retornou exatamente esse valor. E aí você pode estar se perguntando, como é que você vai fazer agora para retornar para as demais células? Porque no Excel a gente cria uma forma para uma célula e arrasta para as demais. Como é que a gente faz agora para
todas essas células onde tem esses valores, ó. Então, para que eu possa fazer isso, se você tem assistido essa playlist, você sabe perfeitamente que vamos criar uma rotina para fazer um laço de repetição de uma linha inicial a uma linha final, onde eu preciso descobrir a última linha preenchida. Então vamos lá, ó. Vou declarar duas variáveis, ó. Vou chamar essa variável de lim e vou classificar do tipo integer, do tipo números inteiros. A minha segunda variável eu vou chamar ela de última underline linha. E também vou classificar do tipo integer, do tipo números inteiros. O que eu estarei fazendo? Ó? Antes de eu executar isso daqui, eu vou descobrir a última linha preenchida. Ó. Então, vou informar aqui, ó, a minha variável última underline linha, e estarei atribuindo a ela o meu ponto ranger, que é o intervalo, e vou passar aqui a coluna que eu vou estar procurando a minha última linha preenchida dessa coluna. Ó. Então, por exemplo, eu quero saber a última linha preenchida da coluna F. Ó. Então, o que eu estarei fazendo? Ó? F, entre aspas duplas, vou informar aqui o F, e vou informar a última célula do Excel. Observe, ó, 104.8576. Ó. Fecho aspas duplas e fecho aqui o parênteses. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. O meu cursor vai parar lá na última célula do Excel e depois vai subir e vai parar sobre a última linha preenchida. Então, dessa forma, a gente descobre a quantidade de linhas preenchidas no Excel. Ó. Então, observe, ó. O end vai fazer com que eu percorra e pare lá na última célula do Excel. E para que eu volte para a última linha preenchida, eu vou utilizar aqui o XLUP. Ó. Como eu estou percorrendo linhas, eu informo o row, que indica linhas. Então, para ficar mais claro, caso você não tenha assistido as aulas dessa playlist, com esse comando eu descubro a última linha preenchida, me baseando pela coluna F. Ó. E para que eu preciso dessa informação? Para que eu possa fazer com que a minha macro execute da linha inicial até a linha final. Então, observe, ó, para que eu possa fazer isso, eu vou utilizar aqui um for, que quer dizer para a minha variável lim, vai partir da minha segunda linha, já que a minha primeira linha é o cabeçalho, observe, eu quero que ela parta aqui da segunda linha, que no caso é da minha célula H2, e vai até quanto? Ó? Vai até a nossa variável última linha. E para que eu possa estar alterando a informação para a célula H3, depois H4, H5, eu não posso simplesmente formar H2 aqui. Ó. Eu tenho que fazer isso aqui de forma dinâmica. Ó. Então vou apagar esse 2 e vou concatenar com a variável lim. Isso mesmo, ó. A variável lim ela inicia no valor 2. E depois ela vai valer 3, vai valer 4, de acordo com a quantidade de linhas preenchidas. Ó. Então, assim eu vou capturar o H2, depois o H3, depois o H4 e assim sucessivamente. Ó. E agora, vou estar alterando aqui, ó, onde tem o F2, que é a célula que eu estou passando como critério. Ó. Eu quero pegar depois o F3, depois o F4. Então, eu vou estar concatenando a coluna F com a variável lim. Dessa forma, eu vou pegar o F2, depois o F3, de acordo com o meu laço de repetição. Ó. E para fecharmos essa estrutura for, eu devo informar aqui o next. Ó. E vamos agora fazer um teste. Ó. Ao clicar nessa forma, observe que retornou todos os valores. Ó. Muito rapidamente. Ó. Novamente, ó, vou apagar só para que você veja. Ó. Cliquei na nossa forma e já retornou todos os valores. Ó. Se você observar, retornou exatamente os valores que está sendo retornado com a fórmula do índice correto diretamente no Excel. Então, de uma forma objetiva e passo a passo, você aprendeu a utilizar a função índice no Excel e aprendeu a utilizar essa mesma fórmula no VBA. Você aprendeu a utilizar a função corresp no Excel e também aprendeu a utilizar essa mesma fórmula no VBA. E aprendeu também a utilizar a função índice mais corresp no Excel e depois aprendeu, nessa mesma aula, utilizar essa mesma fórmula no VBA. Se você gostou dessa aula, se você tem gostado aí dessa playlist onde eu tenho ensinado a criar fórmulas do Excel no VBA, deixa aquele gostei. E se você realmente tem gostado, utilize aqui o campo comentários. Então, em cima dos seus comentários, eu vou estar avaliando se eu continuo a fazer mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo. Se eu entender que vocês não estão gostando, aí a gente vai partir para um outro assunto. Então, eu preciso muito dos seus comentários nesse vídeo. E convido a você a estar se inscrevendo agora em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Ó, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Tá esperando o quê?
se você não quer perder nenhuma aula de Excel de forma gratuita aqui no YouTube, o nosso canal posta vídeos praticamente todos os dias. Então, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora para não perder nenhuma aula gratuita. E ao se inscrever, você vai estar nos ajudando a chegar à marca de 30 mil inscritos. E com esses 30 mil inscritos, a gente vai fazer muito mais investimentos em nosso canal para lhe devolver conteúdos com muito mais qualidade. Então, se inscreve em nosso canal. E se você já for inscrito, eu peço a você que você possa estar compartilhando esse vídeo, ou até mesmo convidando pessoas aí da sua família, seja a sua esposa, seus filhos, ou seu namorado, a sua namorada, não sei. Compartilha esse vídeo, convida essas pessoas que também têm interesse em aprender Excel de forma gratuita a também estar se inscrevendo em nosso canal e me ajuda aí a chegar aos 30 mil inscritos. Tenho certeza que você vai gostar dos nossos conteúdos futuros com as melhorias que estaremos fazendo em nosso canal. Então conto com você e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.